Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Já vimos a história da Segunda Guerra Mundial ser contada diversas vezes nos mangás e de diversos pontos de vista diferentes, mas eu particularmente ainda não tinha lido essa história contada acompanhando aquele que é a figura mais conhecida da Segunda Guerra, que é Adolf Hitler. E é isso que nós vamos ver no mangazinho Hitler do Shigeru Mizuki. Hitler é um mangazinho do Shigeru Mizuki, publicado em volume único, e eu fiz a minha leitura pela edição que a editora Devir publicou aqui no Brasil pelo selo Tsuru. E assim, eu acho que nem preciso muito discorrer, né, uma sinopse para um mangá que se chama Hitler. Realmente. Sobre o que será que vai falar, né? Um padeiro? Vou rir de ti. Mas caso você não saiba, Adolf Hitler foi o líder do partido nazista e Führer da Alemanha entre os anos de 1934 a 1945. E esse mangá nada mais é do que uma biografia do bigodinho. O autor do mangá, o Shigeru Mizuki, ele fez uma extensa pesquisa para trazer aquilo que é o mais próximo de como era essa figura que causou tanta algazarra e fuzuê no mundo todo. Ele começa contando desde quando Hitler tentava ser um artista plástico e falhou miseravelmente, não sendo aprovado na escola que ele queria entrar e vivendo assim em condições precárias. A história mostra como pouco a pouco ele vai começando a se envolver com discursos nacionalistas, ganhando espaço político, aproveitando-se da crise econômica e do ressentimento pós Primeira Guerra Mundial, conquistando assim poder absoluto na Alemanha. E a história vai mostrando todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial pelo ponto de vista do Hitler, até desencadear, né, no momento do bunker em que ele veste a camiseta do Vasco. É uma história que, de uma forma geral, todo mundo já sabe e que não tem novidade nenhuma. E ainda por cima, quando você se propõe a fazer uma obra biográfica, né, de um ser desprezível, sempre tem o risco, mesmo que sem querer, de você humanizar, nem que seja um pouco, esse ser desprezível. E felizmente Shigeru Mizuki não faz isso aqui. Ufa. Inclusive eu acho que o autor toma algumas liberdades criativas para deixar o dito cujo ainda mais idiota, mais arrogante, narcisista e megalomaníaco, além de totalmente lelé da cuca, por vezes dando ênfase no seu ego excessivo, como por exemplo quando ele acha e tem convicção de, mesmo depois de ser reprovado na escola de artes que ele queria, ainda assim ele acha que tinha sim nível para ser um grande artista plástico, mesmo que ele não tivesse feito nada no decorrer da sua vida inteira que pudesse justificar isso. Ou até mesmo quando a sua sobrinha Geli vai de Americanas. A menina resolveu vestir a camiseta do Vasco, né, por própria vontade, e isso muito por conta do seu obsessivo tio não deixar simplesmente a menina fazer nada, tratando-a como se ela fosse uma propriedade única e exclusiva dele. Puta que pariu, que filha da puta. E até mesmo como a sua perseguição aos judeus, assim, nunca é muito bem esclarecido o motivo. Não que não tenha um motivo, mas ele é tão torpe, é tão desproporcional, tão conspiracionista que não tem nem o que ser dito. Eu acho engraçado como em uma passagem do mangá, o Shigeru Mizuki coloca o Hitler, né, ficando preocupado pelo fato da sua sobrinha talvez estar se relacionando com um judeu. E aí ele começa a falar: malditos judeus estão seduzindo a minha sobrinha com o seu dinheiro. Esse cara é xarope. E esse mangá ele também narra toda a jornada da ascensão do Hitler, né, de líder do partido nazista a Führer da Alemanha, mostrando como o partido nazista também tinha muita dificuldade para se manter, isso mesmo quando já era um partido muito grande. O mangá ele tem uma abordagem didática e acessível para quem gosta, assim como eu, de entender um pouco mais de contextos históricos. Bom, muito bom. Além, é claro, de fidelidade histórica nos eventos, né, e na ambientação também. A gente também consegue ver a partir da figura do Hitler como esses líderes autoritários, né, conseguem ganhar tanto poder. E assim, como é uma história que ela foca mais em mostrar da persona do Hitler, de uma forma geral ela acaba sendo bem compacta, o que pode incomodar algumas pessoas que forem ler, né, já que muitos eventos históricos são assim extremamente resumidos. E assim, não é porque é um mangá curto, porque mesmo sendo volume único, não é um mangá curto. Deve ter em torno aí das suas 290 páginas mais ou menos, quase 300 páginas. Mas assim, são muitos
eventos históricos, né? Então não tem o que fazer, realmente tem que dar uma resumida. Eu particularmente não vejo problema nenhum, porque pra mim o objetivo principal desse mangá é sim mostrar a persona do Hitler e toda a sua hipocrisia e como ele era realmente um idiota. E o traço do Shigeru Mizuki, pelo menos pra mim, é algo que colabora demais para deixar essa imagem do Hitler ainda mais ridícula, idiota e enfadonha, já que ele tem um traço assim extremamente cartunesco que dá um ótimo contraste com todos os cenários ultra realistas que ele desenha, e isso dá um belo charme para a obra, por vezes deixando até engraçado algumas coisas que acontecem. Enfim, Hitler de Shigeru Mizuki é um mangá extremamente bacana para ler para quem gosta de um mangazinho com um contexto histórico. Show! Principalmente se for de Segunda Guerra Mundial. Mostra um pouco mais sobre uma figura central na Segunda Guerra. Na verdade, mostra um pouco mais sobre a figura central da Segunda Guerra, né? Ah, vá, é mesmo? E muitas coisas que geralmente a gente não tem detalhes sobre a história dele. Mas também serve como uma reflexão, né? De como esses líderes autoritários conseguem ascender ao poder e ludibriar, assim, uma população inteira. É o típico mangá que poderia ser usado, assim, facilmente como objeto de estudo nas escolas. Porque é verdadeiramente uma grande aula de história. E esse é o selo que eu dou para o mangazinho Hitler, do Shigeru Mizuki. Mas e vocês, já leram Hitler? Se leram, o que acharam? Acabam gostando desses mangás que tem mais contexto histórico ou preferem mais as histórias de fantasia mesmo? Eu particularmente me considero bem eclético, eu gosto de, assim, quase todo tipo de obra. Mas comenta aí, bora conversar. E não esquece de dar o seu like no vídeo se você gostou, além, é claro, de se inscrever no canal. Valeu e até logo!